Alô? Na plateia, quem está conosco aqui? Muito bom. Então, vamos a dar início a nosso painel. Eu gostaria de mencionar que este é o palco 3, né? Palco 3, desafios para a inovação no estabelecimento de novos arranjos e negócios. Gostaria de cumprimentar a todos, todas, muito boa tarde. É com imensa alegria que nós recebemos no evento, no seminário internacional Amazônia e Novas Economias. Primeiro, ao público que está presente. Muito obrigado por todos estarem aqui, todas estarem aqui, e ter vindo a participar de um evento da envergadura que este evento tem realizado aqui na Amazônia, em Belém do Pará. Em segundo lugar, quero também agradecer a presença dos magníficos e magníficas palestrantes que se encontram nesta plateia, neste dispositivo do painel, e dizer que também é uma enorme alegria estar com vocês. Eu me encarreguei neste tempo de estudar os trabalhos que você tem realizado. Tenho currículo impecável de todos os palestrantes e, mais do que currículo, é uma história de atividade, de esforço, de trabalho em função da nossa região, da Amazônia. De alguma maneira, todos têm uma conexão forte com nossa realidade. Os novos modelos de negócio nas atividades e setores das novas economias na Amazônia serão debatidos neste painel. Como dar escala aos novos e sustentáveis arranjos produtivos através da inovação? Como que nós pretendemos ver essa nova economia, não? E como dar escala a novos negócios que não são os negócios tradicionais que nós estamos acostumados a ver. A Amazônia tem, por mais de décadas e décadas, um modelo tradicional baseado na exploração mineral, baseado na pecuária, baseado no agronegócio, baseado na exploração madeireira. É um modo de produção com baixo valor agregado e produzido para o exterior do Brasil, o exterior da Amazônia, para o resto do Brasil. Esse modo de produção não fica na região amazônica. Não? Os lucros, os desdobramentos dessas cadeias produtivas não ficam na região amazônica. Então, nesse sentido, quais são os desafios atuais para as práticas e soluções que vêm sendo implementadas? São duas perguntas chaves, e eu vou começar, não, com o meu colega aqui à direita, à esquerda, Fábio Brasiliano. Mas antes do que nada, eu vou me apresentar. Eu sou Gonçalo Henriques, sou professor da Universidade Federal do Pará desde a década de 90. Tenho economia na Universidade Nacional Autônoma do México. Tenho uma pós-graduação na Unicamp, na Universidade de Campinas, na área de política científica e tecnológica, e fiz meu doutorado na Universidade de Brasília, no Centro de Desenvolvimento Sustentável. Tenho outras passagens em outras instituições, fora também do Brasil, na Universidade de Compiègne, na França, onde estudei relação universidade e indústria, e no Instituto Catalão de Tecnologia, em Barcelona, onde também trabalhei essa dinâmica da universidade com o setor produtivo e com a indústria. Fábio Brasiliano. Ele é diretor de Meio Ambiente para Bioeconomia e Clima
da ABIPEC. Né? Ele tem uma longa experiência de parcerias com o setor produtivo, com comunidades locais, não? E ele vai falar para nós dessa experiência, sobretudo a relação que ele teve com povos, com comunidades tradicionais, né? Comunidades tradicionais onde ele inclusive apoia instituições dessa natureza. Por favor. Tem aí outro. Vocês me ouvem? Bom, Gonçalo, obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui, palestrantes também. Como o Gonçalo comentou, hoje eu sou diretor de Bioeconomia e Clima para a ABIPEC. A ABIPEC é uma associação brasileira da indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. E, sem dúvida, talvez um dos setores mais engajados nessa temática ambiental, né? Hoje é muito comum nós associarmos os produtos cosméticos, principalmente, à floresta, às espécies nativas. Isso é muito latente dentro do setor. E eu falo isso também porque eu tive uma experiência de dentro do governo, né? Pude desempenhar um cargo no governo voltado à biodiversidade, patrimônio genético, conhecimentos tradicionais associados e você vê esse engajamento do setor com essa temática. E eu estou falando do setor nesse início da minha fala porque justamente talvez tenhamos um exemplo interessante a seguir aí, né? O setor de cosméticos hoje no Brasil é um dos setores que mais lança produtos por ano. São mais de 7 mil produtos por ano que são lançados todos os anos, e um grande número desses produtos são baseados na biodiversidade. Então, em espécies nativas, não somente do bioma amazônico, mas também de outros biomas. E isso, né, eu poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas todo mundo deve estar pensando aí, lembrando de algum produto que já usou, que faz menção aí a alguma espécie nativa aqui do Brasil, alguma espécie inclusive aqui do bioma amazônico, né? E esse número de contratos e parcerias firmados por essas empresas do setor, junto a essas comunidades, comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades de agricultores tradicionais, é muito forte. E isso é algo que o setor vem conduzindo já há mais de 20 anos, com bastante sucesso, e uma pauta estratégica, sem dúvida, para as nossas empresas. Eu queria trazer aqui uma reflexão, Gonçalo, com relação a esses desafios, né? E nós vamos ouvir os colegas depois comentando um pouco. Eu estou muito curioso para ouvir a experiência do Sebastião também, que está aqui com a gente, como um representante de fato dessas comunidades aqui na região amazônica, né? Mas o que eu percebo e trouxe aqui para estimular a discussão, né, com relação a desafios, né? Nós temos uma questão muito forte, muito preocupante com relação à questão logística e de infraestrutura, né? Muitas vezes alguns acordos, alguns arranjos, eles não são realizados ou são realizados com muita dificuldade porque é difícil chegar nas comunidades, é difícil chegar nos locais onde estão aquelas pessoas que detêm aquele conhecimento específico ou que são experts em lidar com algumas espécies, onde aquela espécie é endêmica, onde aquela determinada espécie, aquele potencial da biodiversidade se manifesta. Então esse é um desafio. Uma questão de infraestrutura, né? Muitas vezes, não somente a questão logística, estradas, caminhos, mas tem uma questão também de condições para que aquelas comunidades, aquelas regiões mais remotas, onde nós tenhamos aí esses ativos para serem explorados de forma sustentável, não tem uma infraestrutura mínima ali para que você desenvolva aquela região, instale uma operação, consiga contratar mão de obra. Então esse é um outro desafio que eu queria comentar. Com relação à capacitação. Capacitação é um tema que aparece bastante em todas as discussões sobre arranjos produtivos. Então, aquelas pessoas, aqueles produtores, pequenos produtores, comunidades, estão capacitados tecnicamente, juridicamente, questões de empreendedorismo, questões de finanças, estão aptos a discutir contratos de uma maneira que seja um contrato de uma parceria de fato rentável, sustentável, de interesse da comunidade, né? Existe um gap aí de capacitação que eu entendo que nós temos que vencer, e é um ponto crítico, né? E aí, falando da experiência de governo, Gonçalo e demais colegas, né?
uma questão que me preocupa bastante, a gente tem discutido isso, eu tenho até alguns colegas que participam dessa discussão, que são aqui na plateia hoje, enquanto representações da entidade civil no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, do qual eu já fui presidente e hoje faço parte como conselheiro, né? Hoje nós não temos ainda tão claramente definido um mapeamento dos nossos povos tradicionais, das comunidades, onde elas estão geograficamente, onde elas, né, quais são as regiões, quais são as espécies, como é que eu me conecto com essas pessoas, quais são os conhecimentos tradicionais que eles têm ali já mapeados, conhecem e sabem das aplicações possíveis. E uma vez que eu não sei onde, né, minimamente, onde essas pessoas estão, né, ou não tenho essa clareza das informações, eu acabo não tendo também os protocolos comunitários tão bem definidos. E isso é um gap que nós temos que vencer para que esse acesso, esses contratos, essas negociações fluam de maneira mais rápida e mais ativa. E falando também de incentivos, Gonçalo, nós temos uma questão também de um papel governamental, sejam municípios, estados e governo federal, de criar incentivos, criar condições para que mais e mais empresas, mais negócios se estejam estabelecidos nessas regiões. Então hoje nós estamos num evento aqui sobre a Amazônia e o potencial territorial é absurdo para que novas indústrias, novas empresas se instalem aqui e gerem renda e emprego e novos desenvolvimentos, novas patentes, novos produtos aqui na região. Né? Hoje nós temos o setor industrial muito forte, firmado naquele eixo sul-sudeste e deixamos um território enorme aqui sem ter uma produção industrial, uma instalação, uma capacidade industrial mais pujante, que acho que temos total condição de trazer isso para o norte do país. E eu queria até comentar, Gonçalo, né, de um exemplo sobre arranjos produtivos, pensando em arranjos produtivos locais, nós temos um exemplo, um trabalho que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional faz há muitos anos, que é o chamado Rotas da Biodiversidade ou Rotas da Integração Nacional, onde ele mapeia não somente no bioma amazônico, ou na Amazônia Legal, mas em todos os biomas, quais são as potencialidades de cada região, de cada espécie, ou seja, eu tenho aqui na Amazônia, por exemplo, uma questão muito forte do açaí, da castanha, né? Onde estão essas redes, esses arranjos já estabelecidos, já com capacidade produtiva, com possibilidade de serem escalados, e esse mapeamento do MDR, né, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, ele tem esse mapa, né, já iniciado com essas cadeias produtivas já bem mapeadas. Tem a dos seringueiros, temos do açaí, tem da castanha do Pará, tem do cacau, enfim, tem uma série de potencialidades que já foram mapeadas, mas que com certeza precisam ser estimuladas, priorizadas e precisam receber investimento, tanto do setor público quanto do setor privado, para que isso seja cada vez mais desenvolvido, né? E um outro ponto que eu queria comentar, né, é que um dos nossos sonhos, né, e aí falando como setor privado, é ver, de fato, a região amazônica como um celeiro de oportunidades, de patentes, de novos produtos, né, de fato representando esse papel estratégico que tem não só para o Brasil, mas para o mundo. E aí a gente tem que talvez mudar, né, adicionar uma visão, né, que é a visão do desenvolvimento tecnológico, da criação, né, eu já até comentei, de novas patentes, produtos, mas o viés tecnológico, né, novas soluções baseadas na natureza, para que a gente complemente a visão agrícola ou agroecológica. Né? Nós temos um potencial, o Gonçalo bem comentou, né? Nós exportamos pimenta, nós temos aí uma série de espécies sendo consumidas pelo Brasil e pelo mundo que saem daqui da Amazônia. Mas e o potencial para questões farmacêuticas, cosméticas, outras soluções que podem ser desenvolvidas e que vão aí trazer royalties, vão trazer, enfim, um reconhecimento aí para o país, para a região, muito forte aí com relação a produtos, né? E não somente o produto agrícola, mas outras naturezas de produtos que podem ser criadas aqui a partir dessa região e aí o potencial é infinito, né, Gonçalo? É uma coisa bastante, nós não conseguimos nem precisar. Tá bom, muito obrigado, Fabiano. Eu fico assim com uma excelente
Alô? Fico com uma excelente impressão da sua apresentação. Depois vai ser o Sebastião que vai a comentar para ti, não? Sobre a questão dos povos, a identificação das comunidades. Ele tem um mapa na cabeça e tem um mapa na atividade que ele realiza faz muitos anos. Mas você mencionou duas coisas que são importantes e que depois você vai só para provocar e para manter o clima deste debate, né? Que ainda está recém começando. A questão da logística. Para nós, na Amazônia, a maior logística para poder desenvolver as comunidades, os produtos da biodiversidade, para que tenham acesso aos mercados internacionais, para que a indústria farmacêutica reconheça e colha esses produtos, é a ciência, é o investimento em tecnologia, em ciência, em conhecimento científico para descobrir melhores oportunidades para a biodiversidade e para nosso patrimônio genético, que é a enorme riqueza do Pará e da Amazônia. Então, eu vou deixar isso para você. Essa logística tem que ter uma alternativa que possa cuidar da Amazônia, que não as rodovias, os portos, enfim, as ferrovias, tudo isso tem que ter uma equação concertada e acertada com as comunidades, com o povo tradicional, com as comunidades originárias, não? Que é o momento delas hoje. Eu vou passar, tá bom, Fabiano? Eu vou passar, depois de Fábio, a palavra para Janaína. Janaína, não, é fundadora e diretora da Carbonex, é engenheira florestal com MBA em gestão ambiental. Tem sido também membro do grupo, ou é membro do grupo para projetos de mudanças climáticas, não, das Nações Unidas, no qual ele trabalha, e também ela é presidente da Aliança Brasil-NBS, que promove e estimula um ambiente de negócio seguro e confiável para a agenda de créditos de carbono, soluções baseadas na natureza. Como está essa situação dos créditos de carbono e como pode ser construída um mecanismo que permita ter esse acesso a esses créditos de carbono, não, como resultado de uma ação nas comunidades e na Amazônia? Obrigada. Obrigada, Gonzalo. Tem como passar o vídeo? Que a gente, Tem, sim. acho que é só apertar play aqui aqui, Gonzalo. Aqui está, sim. Só para a gente contextualizar antes. Aí? Não, esse não é. Alguém me ajude aí para passar um vídeo? É só o vídeo, esse é outro slide. Ah, Aí está. tá play? Já foi. Apareceu ele logo lá. Mas já apertou play? Já. Acho que, Aí, né? não sei se está... Chamado pela Carbonex, né, para aplicar uma oficina sobre associativismo e cooperativismo e fazer um levantamento situacional da organização que existe aqui. Foi gratificante porque as mulheres têm um envolvimento aqui na comunidade, na associação, muito grande. Eu achei muito produtivo, muito valioso para nós que nós não tínhamos conhecimento, nas buscativas de informações que a gente não sabia. E eu agradeço, né, por esse momento único, que nós nunca tivemos esse momento aqui na nossa comunidade. A gente vai poder se organizar melhor e vamos ter mais associados. Foi muito aprendizado e a gente está muito agradecido. Vim aqui mediar uma roda de conversa com mulheres e com as comunidades para falar sobre a dimensão dos sonhos e fazer um recolhimento de dados sobre quais são os sonhos que as comunidades têm, para que a gente possa ter um resultado de quais são as reais demandas das comunidades e, a partir delas, a empresa poder propor coisas que são reais e que, de fato, vão ter uma boa reverberação. Eu sorri tanto, me diverti, as meninas são super legais, trataram a gente super bem. Eu amei cada uma delas, conversaram com a gente, explicaram, tiveram paciência e foi tudo com tanta clareza que a gente aprendeu de um jeito tão maravilhoso que tivesse mais vezes, a gente amava mais vezes ainda.
Nós viemos para desenvolver algumas atividades com as comunidades que fazem parte do entorno do Projeto Capi, e com as crianças a gente desenvolveu algumas atividades de educação ambiental que traziam a questão do valor do meio ambiente. Eles mesmos conseguiram identificar na comunidade deles aonde existem alguns animais que são importantes, áreas que têm mais risco. E isso é importante para eles terem uma percepção ambiental, uma percepção de sustentabilidade da área onde eles vivem. Bom, obrigada. Eu trouxe esse vídeo para a gente começar ilustrando, né, como o Gonzalo falou, né, como que funciona o crédito carbono, como que o crédito carbono chega nas comunidades, né, como ele ajuda a gente a romper e a gente a superar esses desafios de realmente escalar as coisas na Amazônia, instalar a biodiversidade, novos arranjos de modelo de negócio. Então, o crédito carbono, como você, né, perguntou, Gonzalo, ele é uma das ferramentas que a gente tem. Então, é uma ferramenta muito poderosa, porque ela consegue chegar realmente lá na comunidade. Como vocês viram, os projetos, eles não estão só preocupados em preservar a floresta ou de recuperar uma área degradada. Ele precisa ter esse cunho social para a gente desenvolver a Amazônia. Quando a gente fala em, né, escalabilidade, vamos escalar, né, biodiversidade, novos negócios, a gente esquece um pouco que a Amazônia ela ainda está numa fase aqui que eu chamo de 1.0. Né? A gente fala da Amazônia 4.0, mas a gente ainda tem vários lugares onde as comunidades elas precisam desse olhar, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser reconhecidas. Então, quando a gente chega com um projeto de carbono e faz esse diagnóstico social, leva equipes lá, estabelece um contato, estabelece um diálogo, é muito gratificante você ouvi-los e ver o que eles precisam, o que eles querem para eles. E eles começam a entender que eles são muito fundamentais para a proteção da floresta. Começam a fazer parte desse sistema todo e ter os recursos do crédito carbono. Então, quando a gente faz um projeto, como ele funciona, né? Você estabelece uma área, né, ou para preservar ou para recuperar, você desenvolve um projeto nessa área, ele precisa ter adicionalidade, ou seja, ele precisa ter algo além do que é apresentado ali na região, se você tem ameaça de desmatamento, etc. Você estabelece isso, designa uma equipe inteira que vai cuidar desse projeto. Não é um projeto simples. Muitas vezes a gente tem 20 comunidades dentro do projeto. Muitas vezes a gente tem um projeto de Quilombo, por exemplo, que tem mais de 3.000 pessoas dentro dessa comunidade. Não é algo simples de se fazer. Então, esse recurso que vem do crédito carbono, ele ajuda a compor com políticas públicas. Porque o Estado, muitas vezes, ele não tem esse recurso para chegar em todas as comunidades, fazer diagnóstico, fazer levantamento, fazer treinamentos, fazer reconhecimento. Então, ele serve como uma ferramenta muito poderosa de ajuda e de reconhecimento dessas comunidades, trazendo eles para uma nova realidade ali que a gente fala, de poder ajudar mesmo e de ser reconhecido. Eles muitas vezes não se sentem parte dessa dinâmica da floresta, né? Eles têm uma mentalidade ainda de que muito extrativista, mas muito pequena. Então, essa escala, ela não está embutida ali nessas comunidades ainda. Então, esse trabalho que a gente começa a fazer através do crédito carbono, ele é fundamental para a gente começar a dar essa escala que a gente quer chegar. Mas não dá para a gente fazer, de repente, isso de uma hora para outra. Agora eu quero escala, agora eu vou levar para lá. Eles não estão preparados ainda. A gente precisa ouvi-los para preparar que isso tudo aconteça. Então, eu sempre brinco, né, que o crédito carbono, eu trabalho há 20 anos, mais de 20 anos já com isso, e quando eu falava disso, antigamente, as pessoas não entendiam, elas achavam que isso não funcionava, enfim, chamavam de maluco e etc. Mas hoje a gente percebe que isso está mudando, que as pessoas entendem, o setor privado entende, o governo entende, todo o planeta já mudou essa visão e entende que é importante para que todos nós sobrevivamos, né? Então, a gente depende da sobrevivência da nossa espécie. Então, acho que isso ganhou uma outra dimensão, o que é muito benéfico, muito gratificante. E eu sempre brinco que o nosso grande sonho é que a gente tenha uma floresta no futuro, uma floresta tecnológica,
que tenha uma logística adequada, a gente possa levar uma Disney da Amazônia, né, que as pessoas queiram ir para lá, porque você tem algo realmente muito seguro. A questão de segurança também é um fator muito importante ali na Amazônia. As nossas equipes, quando vão para a Amazônia, enfrentam muitas dificuldades, às vezes até de ameaças. Então, isso tudo precisa começar a modificar para que as pessoas sintam segurança, que elas queiram estar na Amazônia. E eu falo que eu gostaria que os nossos filhos, os nossos netos, quisessem morar na Amazônia no futuro. Falassem, poxa, que lugar maravilhoso, eu tenho segurança, eu tenho logística, eu tenho a floresta, eu tenho tecnologia. Então, o crédito carbono também leva tecnologia para essas comunidades. A gente está instalando Starlink nas comunidades, eles estão começando a ter comunicação, que era um pleito muito grande deles. Eles querem estar inseridos. Não é que eles gostam de estar isolados. Ninguém gosta de ter um isolamento. Eles querem estar inseridos. As pessoas choram quando vê um Starlink, eles conseguem falar com um parente que não falava, só consegue falar por carta, demora meses para falar, ou tem que pegar um barco, né, dias para ir ver uma pessoa. Então, essa transformação toda, eu acho que a gente precisa começar lá do começo para a gente ganhar essa escala que a gente quer. Começar a endereçar todos esses pormenores aqui que a gente às vezes não enxerga, não vê, porque a comunidade está muito longe da nossa realidade, mas que ela é necessária. Então, eu encerro aqui, Gonzalo, falando dessa importância desse olhar aqui, da gente começar a trabalhar da base, para a gente começar a conseguir, no futuro, ter essa escala que a gente precisa. Obrigada. Muito bom, Janaína. Me estão ouvindo, sim? Muito bom. Mas eu vou te dar 1 minuto, 2 minutos, para você responder uma questão que é fundamental na questão do crédito de carbono. Qual é o potencial do mercado de carbono para a Amazônia? Qual será o potencial? Você tem alguma noção, alguma visão? Porque sim, hoje é sonho, como você diz, é teoria, mas em termos de comunidades da Amazônia, qual é o potencial? Hoje ele já nem é mais sonho, né? Ele já acontece. A gente já tem projetos na Amazônia em mais de 2 milhões de hectares na Amazônia, preservando a Amazônia e gerando esses recursos para a floresta. Então, grande parte desses recursos, pelo menos 70%, eles ficam na floresta, os recursos precisam estar na floresta. E o potencial, a gente tem, o ano passado, o potencial do mercado voluntário de carbono no mundo, ele gerou 2 bilhões de dólares em recursos. Então, é um valor muito significativo e tem vários estudos que mostram que o mercado em 2030 vai passar de 50 bilhões de dólares. Então, assim, 10 a 50, dependendo do preço do carbono. Mas são volumes muito significativos, são volumes que realmente podem mudar a realidade de uma comunidade na floresta, podem mudar a realidade da floresta como um todo, né? Levando tecnologia e realmente ganhando escala, que é o que a gente precisa. Muito bom, muito bom. Eu vou dar continuidade a este debate, repassando a palavra para Angela Miller. Angela Miller é diretora de Divisão Ambiental, Social e do BID Invest, não? Especialista ambiental e social, sênior da Divisão Ambiental, Social e de Governança do BID Invest. É uma oportunidade extraordinária de a gente receber aqui nesta plateia, neste palco também, não? Uma pessoa que tem uma longa data, uma tradição muito grande nessa relação do BID com as comunidades, com o setor produtivo e com a Amazônia também, não? Ela já teve outras oportunidades de nos acompanhar aqui na Amazônia. Então, eu gostaria de ela pudesse nos dar uma ideia acerca de como dimensionar arranjos produtivos novos e sustentáveis por meio da inovação, quais desafios atuais e práticas e soluções que estão a ser implementados, que vão ser implementados, que podem ser implementados, né? E eu já tenho depois uma pergunta que veio do público agora para complementar esta fala. Muito obrigada, Gonzalo. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Primeiro que tudo, queria pedir desculpas por ter que continuar depois o painel falando inglês. Mas eu entendo português, vou tentar um pouquinho, mas depois vou mudar para inglês.
Como diz Gonzalo, eu sou diretora da Divisão Ambiental, Social e de Governança Corporativa do BID Invest, que é parte do Grupo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Estamos focados no setor privado. Somos uma instituição multilateral de desenvolvimento com sede em Washington. Nossos acionistas vêm de 48 países e temos 28 escritórios na América Latina e Caribe, incluindo 2 no Brasil. Como parte do Grupo BID, temos mais de 60 anos de experiência na América Latina e no Caribe. Desde 2016, nossos financiamentos, incluindo mobilização de instituições parceiras, atingiu mais de 44 bilhões de dólares. Temos mais de 446 projetos em portfólio, incluindo 42 no Brasil. Estamos animados como o Brasil e temos mais projetos brasileiros no pipeline. Para cada dólar que o Brasil tem investido no BID, investimos $34 em projetos no Brasil. Conforme anunciado no início deste ano, uma das nossas principais áreas da foco é a Amazônia. Nosso compromisso é promover o desenvolvimento sustentável e os nossos investimentos contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Oferecemos produtos financeiros, empréstimos, garantias, investimento em capital, ajudamos a mobilizar recursos adicionais e também prestamos serviços de consultoria a clientes, particularmente sobre diversidade e inclusão, mitigação e adaptação a câmbio climático, gestão de riscos ambientais e sociais, governança corporativa, entre outros. A partir de 2023, comprometemos-nos a financiar apenas projetos que estejam alinhados com o Acordo de Paris, o que exige que examinemos as emissões de gases de efeito estufa e o risco climático dos projetos, bem a sua resiliência também. Estamos empenhados em transformar o nosso financiamento em impacto. De 2016 a 2022, comprometemos já 8,2 mil milhões de dólares para o financiamento climático. Nossos projetos resultaram em 6.100 megawatts de energia renovável instalada e mais de 638 mil empregados apoiados. Hasta aí chegou meu português. Eu vou mudar para inglês now, just to give you a little bit of a flavor about what we're doing or what we plan to do in the Amazon. And then I can elaborate more on that later. But earlier this year, the IDB group announced a new initiative called Amazonia para Sempre. It's an umbrella program that focuses on forest conservation, combating climate change, while trying to improve the quality of people's lives. Right now, IDB Invest, as part of the IDB group, recently conducted a study based on interviews with different stakeholders, because for us it's very important to hear and co-create our business plan for the Amazon. So we've received a lot of feedback from civil society, from academia, from the private sector, from specialists in the Amazon. And we're in the process of developing a business plan for the Amazon. One of the areas where we see a lot of potential and where we want to focus on is social infrastructure, so health and education, bioeconomy projects, and there are obviously others, but those are ones where we also have experience in Brazil and in other countries. And we can talk a little bit about some examples, but in Brazil recently, for instance, we were working to help Einstein Hospital with an app. We're using artificial intelligence. Tony Blair mentioned in this previous session the use of AI.
to basically identify some tropical diseases using AI and an app. So there are lots of examples. Also in terms of promoting financial inclusion, we've worked with Cajas in Peru and Ecuador, giving access to micro and small companies that are owned by indigenous people. So we have a lot of track record, but now we're in the process of working on how we move forward in terms of investing in the Amazon. Thank you. Obrigada. Muito bem, Ângela. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu fiquei com uma dúvida e gostaria de reforçar essa ideia no sentido de como o BID Invest pode contribuir com a atração de investimentos, que é uma das questões que a gente tem conversado e tem feito uma análise sobre isso, que é muito importante, né? Porque o BID, tudo bem, é um banco privado, mas também atua em ações mistas, não? E você tem mencionado isso e eu gostaria que pudesse... Thank you, Gonzalo. So one big part of the work we do is mobilize funds from other investors. And there are more and more investors are interested in making sure that the projects that they invest in are environmentally and socially sustainable. They take into account communities, best practices, especially if you're going to enter into the Amazon and finance projects there. So we have very strong ESG standards. We have a large multidisciplinary team that reviews all the ESG aspects of the projects that we finance. Sometimes companies that we work with might find that cumbersome. They can be hard sometimes. But in the end, there's a benefit, which is basically that we can leverage our financing and bring in other investors. It also then, there's obviously the benefit to access external markets and be able to export to more stringent markets that also require ESG practices. So I think that's one of our roles. We provide a lot of capacity building. We have technical assistance funds, so non-reimbursable funds that can accompany the financing to do studies and to help improve ESG performance. And obviously we have a group of technical specialists, anthropologists, environmental engineers who work with the clients or the companies that receive our financing to help them with that ESG journey. Then that will also ultimately benefit them in terms of accessing additional financing. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, vamos a continuar e acho que chega um momento mais esperado. Muitos de nós tínhamos muita expectativa na fala do Sebastião Gonçalves. Ele é vice-presidente da Organização de Seringueiros de Rondônia. Ele atua em unidades de conservação. Ele vai nos falar sobre o extrativismo. E eu pergunto agora, assim, diretamente para você, existe uma contribuição real do extrativismo para novos arranjos de negócios como fornecedores, como insumo desses produtos que Fábio falava sobre da biodiversidade? Existe a possibilidade dos extrativistas que têm sido muito criticados, assim, mas que nós sabemos que eles têm um grande valor, porque são eles os que têm a cultura, não, científica, inclusive conhecimento científico tradicional, que pode nos ajudar muito a fornecer os insumos da biodiversidade, os óleos essenciais, os óleos naturais, de castanha, de diferentes cadeias produtivas, óleos de andiroba, óleos de copaíba, óleos de urucum, óleos de, enfim, de diversos tipos de produtos que são base para a indústria farmacêutica internacional. Todo mundo sabe, não, que a indústria farmacêutica internacional cresce em torno de 15% a um ano em produtos baseados de produtos da biodiversidade, produtos naturais, né? Então, nós estamos com muita expectativa. Ele é graduado em gestão pública, não? Ciências sociais, antropologia, sociologia e ciências políticas. Então, escutamos vocês com muita expectativa da sua apresentação. Muito obrigado, Sebastião. Me ouve, né?
cumprimentar o professor Gonzalo, todos, né, da mesa, da banca aqui. Cumprimentar Raul Jugman, diretor-presidente do IBRAM, agradecer pelo convite. Ele esteve conosco em Rondônia, aí nos meados de junho, no encontro dos seringueiros que nós estávamos fazendo, promovendo em Rondônia, na cidade de Guaramirim. E então recebi o convite e estou aqui. Hoje estou vice-presidente da OSR, que é a Organização dos Seringueiros de Rondônia, há 7 meses, e tem um fator que já traz significado. Eu pensei que quando eu assumi a OSR, a vice-presidência, porque o nosso presidente está debilitado por motivo de doença, então só foi eleito e não pôde trabalhar até agora. Eu pensei, eu vou levar a OSR para os cantos que eu puder chegar com a OSR. Mas está sendo o contrário, é a OSR que está me levando aos locais. Então você vê a importância dessa organização que trabalha diretamente com os extrativistas e que ela foi criada em 1991, para ser preciso, com o objetivo de justamente organizar a cadeia produtiva da borracha em Rondônia. E naquela época, eu vou fazer aí uma simples, aí uma rápida explanação, professor. Então, o estado de Rondônia estava no ápice da invasão antrópica, né? E aquela questão vamos integrar a Amazônia para não poder entregar a ninguém. E Rondônia foi escolhido para ser aí um estado do agronegócio. E então, enquanto que o estado do Acre foi escolhido para projetos né, de projetos ambientais, assim como o Pará também foi reservado para áreas de mineração, a Amazônia para mais estados conservacionistas, porém o estado de Rondônia ficou ali no fluxo da queima mesmo, da derrubada e da invasão antrópica. E então o estado de Rondônia foi muito invadido. Nessa pegada, nessas invasões, então entrou a Organização Seringueira de Rondônia para defender, eu vou chamar de territórios, assim, né, onde os extrativistas atuavam na produção da castanha, na coleta da castanha, naquela época não se falava muito em açaí, a não ser não era ainda um produto, né, que pudesse trazer uma economia ao Estado, mas a borracha, sim, ainda era produto que era de fundamental importância para os seringueiros. E então a OSR vem trabalhando e foi responsável, foi que cobrou juntamente com a Canindé, juntamente com outras organizações não governamentais, que o Estado de Rondônia, que o governo brasileiro, o governo federal, pudesse tomar uma iniciativa para, então, marcar territórios indígenas, unidade de conservação, e assim aconteceu. E hoje o Estado de Rondônia tem aí 87 unidades de conservação. Essas 87, ela tem um território de 63% hoje, que corresponde a 63%, que corresponde quase 15 milhões de hectares aí, né, do estado de Rondônia, e que ela tem uma divisão que é fundamental citar, que dessas 87, 73 são de uso sustentável, onde nós temos 24 resecs, nós temos aí 30 territórios indígenas e tem 19 unidades que não são de conservação, são de outras categorias. Rondônia disponibiliza hoje de uma economia significativa, e quando a gente fala assim, é importante citar que
praticamente, como é um território da Amazônia, o que tem no Pará, o que tem de potencialidades aí em termos de floresta em todos os estados da Amazônia, Rondônia também tem as suas potencialidades. Tem destaques aí a castanha, o açaí, a borracha, hoje o pirarucu, tá? Que é um peixe nobre da Amazônia. Eu acredito que nós comemos ele hoje, né? Por aí, eu comi ontem, se não me foge da memória. Tá? Por que não a parte do manejo madeirável e a extração de óleo, como o senhor citou, da copaíba e andiroba. E eu falo assim dos produtos que estão mais à nossa frente. Porém, eu acredito que tem muitos outros produtos que são de fundamental importância. E mediante estudos científicos, como o senhor falou, professor, a gente pode avançar na importância desses produtos. Eu sei que não é fácil aí você denominar diversos e o tempo não nos permite, mas eu quero trazer alguns pequenos dados de 3 cadeias produtivas que a Organização de Seringueiro de Rondônia tem trabalhado com os nossos extrativistas. Antes de entrar no detalhe, eu quero dizer que a gente tem um lema, e que a OSR entende hoje na sua diretoria, que só pode ter sucesso com os nossos extrativistas se a gente fortalecer hoje as nossas associações que estão nessas unidades de conservação. Que a gente fortaleça aí as nossas associações, cooperativas, e que o povo que ainda mora na floresta, que chega em torno de 15 mil extrativistas hoje, em mais ou menos aí, essas pessoas têm a consciência do seu dever, do seu direito e do seu dever dentro das nossas unidades de conservação. Então, também pegando um pequeno gancho, se ainda esses 63% que diz não são hoje não são territórios que estão contemplavelmente conservados. É importante dizer que muitos já foram desmatados, invadidos, certo? E ainda a nossa luta é muito grande com relação a territórios. E trabalhamos com muito cuidado, porque o índice hoje de líderes que morrem na Amazônia não é pequeno, é muito grande. Então, quem defende território hoje, quem defende unidade de conservação, ele tem que ter muito cuidado e muita tranquilidade na defesa. Bem, eu vou começar pela castanha. Todos sabem, ou estudos mostram, talvez nem todos, mas estudos mostram que a Amazônia hoje produz 40 mil toneladas de castanha. Isso é o que, e dados, e eu acredito que isso pode aumentar no mínimo 20% a mais. 40 mil toneladas de castanha. Em Rondônia, hoje a gente produz 7 mil toneladas de castanhas, certo? Porém, um dado importante, em 2011, produzia-se mais de 10 mil toneladas de castanha em Rondônia. Então, e por que então, 12, 13 anos atrás, Rondônia produzia mais toneladas de castanha do que agora? Aí tem vários fatores, né? E uma das coisas é aquilo que a gente vem conversando. Quando você tem um produto que agrega valores, eu acredito que esse produto começa, então, as pessoas a terem vontade de conservar, de extrair, seja lá o que for. E políticas de governo, políticas também, políticas sociais, investimentos também nas unidades de conservação, no próprio extrativista, para que ele possa ter condições de extrair a castanha, tudo que se vai da floresta. Temos aqui, é importante eu vou citar agora, o Júlio, que é o nosso presidente do Conselho Nacional, é uma pessoa da floresta, conhece muito bem do que eu estou falando. Todo e qualquer produto, para você conseguir êxito, é necessário investimento, é necessário força de vontade. Quem faz isso é o extrativista, na base. Ele que faz essa coleta, ele que trabalha aí no primeiro passo. Depois vem a industrialização, se assim acontece, a sua importância, ela ganha um mundo, mas o primeiro ponto está ali. Então, nós perdemos muitas florestas e talvez seja um dos indicadores
que a gente colhe 7 toneladas. E o outro deve ser também, eu atribuo a política de governo mesmo, que a gente pode trabalhar isso através das organizações não governamentais, do próprio governo voltar-se a ver as necessidades de implantar essa cadeia produtiva, né, junto com outras cadeias produtivas que têm grandes potencialidades, não só dobrar, mas triplicar, como é o caso da castanha no estado de Rondônia. Eu também vou citar em rápidas palavras aí outra cadeia produtiva que é muito importante, é a questão do pirarucu. Hoje o pirarucu ganha um espaço muito grande nos rios amazônicos, né, e no estado de Rondônia não é diferente, principalmente hoje no interflúvio do Rio Madeira, né, e também no Vale do Guaporé, que tem uma extensão média de quase 1.000 quilômetros de extensão, ligando o município de Guajará-Mirim até a divisa com o estado vizinho do Mato Grosso. Todas essas áreas, todos esses rios, o Guaporé, o Mamoré e os seus afluentes têm muito pirarucu. E então, estudos apontam que para essas comunidades já é uma febre e precisa ter o manejo. Aí eu volto a trazer o entendimento para que a gente possa dizer o que está faltando então em Rondônia para explorar essa cadeia do pirarucu, que é de fundamental importância. O que está faltando em Rondônia é o que está acontecendo no Amazonas. Mais ou menos há 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, o pirarucu era uma espécie em extinção no estado do Amazonas, e o pessoal da reserva de Mamirauá, reserva de rendimento sustentável de Mamirauá, eles entenderam que não podia ficar sem essa economia, e o que eles fizeram? Buscaram entendimento, e aí a sociedade civil, olha como é importante, né? Aí entra governo, certo? E investidores, né? E esses investidores, então, acreditaram que, com uma comunidade muito grande de Mamirauá, podia, então, fortalecer a cadeia do pirarucu. E em 10 anos começou a dar um resultado significativo. E hoje, Mamirauá é exemplo para o mundo, né? Então, o pirarucu tem 4 cortes, olha como ele é importante, né? E aproveita-se, inclusive, até o couro do pirarucu, que está ganhando os mercados internacionais, né? O internacional, perdão. E se pegar esse projeto, esse modelo de projeto, e nós aplicarmos em Rondônia, nós vamos ter uma grande cadeia produtiva, certo? E é um do segundo ponto que eu escolhi para tratar. E não poderia deixar de tratar da questão da borracha também, né, do látex em Rondônia. Nós sabemos a história do látex, vocês todos conhecem a história do látex, ela em Rondônia e na Amazônia foi o ponto que trouxe as pessoas, que trouxe o desenvolvimento, que foi o ápice da economia, né, no século XIX. E então teve a primeira fase, 1880 para 1890, né, e se acaba em 1912, porém foi o grande marco. E depois retorna em Rondônia, né, em 1943 a 45, na época da Segunda Guerra Mundial, porém foi um curto espaço de tempo, e aí então ela acaba e o protagonismo é muito pequeno. Mas hoje através de um projeto que já está acontecendo no Acre, né, hoje nós estamos muito crente que essa cadeia produtiva da borracha ela tem um poder muito grande. Por quê? Porque Rondônia contém muitos seringais. É importante dizer que nas unidades de conservação, quer ser de caráter estadual ou federal, reservas território indígena, todos têm potencial da borracha. E o mais importante, aquilo que eu citei no início, quando você tem mercado, quando você tem preço, é fácil trabalhar. E a borracha hoje ela tem preço. A borracha nativa ela está sendo vendida em 2023 por R$14, chegando a 17, e no estado do Acre chega até mais, porque tem subsídio, coisa que não acontece em Rondônia. Então, nessa linha, a gente tem trabalhado muito trocando uma ideia com o governo do estado,
conversando com eles para que eles possam dar o apoio à borracha, eu vou chamar de subsídio do projeto da borracha, e a gente acredita que as 45 toneladas produzidas em 2022 em Rondônia, nós podemos chegar em 2026 na média de 100 toneladas, que eu acredito ser significativo já. Porém, a coisa não para por aí, né? A gente entende que com mais 3 ou 4 anos de projeto, intensificando e trazendo pessoas que foram expulsas dos territórios, e retornando aos seus territórios, eu acredito que a gente chega aí no mínimo a 200 toneladas, que isso é significativo para o estado de Rondônia. Bem, eu já estou aí, né, finalizando, que o professor já olhou no relógio ali também, certo? Tudo bem, não tem... Então... Pode concluir, não tem problema. Ótimo, muito obrigado. E então eu acredito que o estado de Rondônia, eu citei 3 cadeias produtivas, mas são enormes, são imensas. Nós teríamos, em 2 horas, não tinha como descrever a potencialidade do estado de Rondônia. Porém, o que a gente diz é o seguinte: sem apoio do governo estadual, governo federal, sem o apoio da iniciativa, vou chamar assim, privada, né, dos investidores, e sem uma vontade de governo, uma política de governo, não se chega a desenvolver as cadeias produtivas na Amazônia. Isso eu falo com muita certeza. E o meu maior medo é que encontros como esse, que são fundamentais e considero importante, na sua maioria ele não chega lá nos extrativistas. Eu vou fazer reuniões com nossos extrativistas e vou mostrar o que foi discutido aqui, certo? Inclusive, aí o investimento do banco na Amazônia e no Brasil também, que é fundamental. Mas aguardamos e estamos preparados para discutir as políticas e cadeias produtivas, né? E lembrando que hoje o estado de Rondônia, através na parte do que diz os extrativistas, a Organização Seringueira de Rondônia tem feito um trabalho significativo. E isso não é o meu mérito, isso é mérito de grupo, isso é mérito de toda a diretoria da USR, é mérito dos assessores, é mérito de parcerias, de pessoas que são amigos e que a gente acredita que um extrativista consciente é sinal de floresta em pé. E a gente prega o seguinte: por amar e defender cada pedaço daquele Brasil, que é o estado de Rondônia, a gente fala o seguinte, que o que o homem faz de mal para a terra vai recair sobre os filhos da terra. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Estão recebendo aplausos, que coisa, tá? O público já pode, inclusive, ir fazendo suas perguntas. Aqui temos algumas, não, que eu consigo registrar, mas é importante que participemos nesta nova plataforma de debate, não? Eu queria ver a possibilidade da organização de ver se consigo apresentar aqui, justamente a partir da conversa do Sebastião, mostrar que o Rondônia, a riqueza da Rondônia, mas e a riqueza de toda a Amazônia. Eu estou aqui vendo, vocês estão vendo aí o mapa do Brasil e nossa região amazônica. Nós somos 60% do território, representamos mais de 15 a 20% das populações, da população, são em torno de 15, 25 milhões de habitantes. E se nós pensamos na Panamazônia, isso vai acima de 40 milhões. Né? Então, isso é extremamente importante mencionar que 35 a 50 mil espécies superiores se encontram na Amazônia. Essa é nossa riqueza, 20%. Já dizia hoje, e fazia uma análise aí de manhã, em outro palco, o Jorge Viana, que é do Acre, vizinho,
do Rondônia lá, não? Que é do Acre, e ele conhece amplamente, ele foi governador do Acre, e mencionava justamente esses dados como importantes. Ele disse que não pode participar em um evento se não recupera a importância de nossa região em termos do valor da biodiversidade. E mais ainda da biodiversidade, o valor que tem o nosso patrimônio genético. Nós temos política para mineração, temos política para petróleo, mas não temos uma política de Estado para a biodiversidade. Temos diversas ações, diversas atividades que são feitas, mas aqui, neste evento, novas economias, nós estamos preparando a possibilidade de novas ações. E o Estado do Pará tem um plano de bioeconomia que coloca como centro, não, as cadeias produtivas, que são a riqueza do Estado do Pará também. Açaí, andiroba, copaíba, a castanha. Quem conhece as regiões produtoras de castanha, como São Francisco e Iratapuru, por exemplo, onde se produz a maior quantidade de castanha, que foi transformada através de fundações de empresas como Natura, inclusive, não? Que criaram fundações para desenvolvimento sustentável, para transformar a castanha em óleos, não? Em óleos que se enriqueceram muito do ponto de vista de valorizar esse produto. Enfim, nós temos as 2/3 partes das espécies vivas estão aqui na região amazônica. O que está faltando para dar escala a todo esse processo? O que está faltando? Eu pergunto para nosso seguinte palestrante, ele fala muito de startups. Nós trabalhamos e nos conhecemos faz algum tempo, não? E eu acredito que é muito importante a presença aqui de Marcos Darré, não? Que é o panelista representante, que representa a Fundação CERT. Ele tem já algum tempo de atividades na área de bioeconomia, não? Tem colocado como uma grande discussão no centro desse debate as necessidades de agregação de valor aos produtos da biodiversidade. E as startups representam esse ambiente, representam esses novos arranjos que existem entre a ciência, o conhecimento científico das universidades, o conhecimento na inovação tecnológica, o conhecimento do empreendedorismo, o empreendedorismo que se faz nas universidades. Eles decodificam os conceitos de inovação para que depois se produza a inovação na indústria. O que você está pensando com respeito a essas questões, meu estimado Marcos Darré, da Fundação CERT? Obrigado, Gonçalo. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com essa companhia fantástica ouvindo. É a vantagem de ser o último a falar, porque dá para aproveitar vários elementos, né? Mas, assim, eu sou de origem biólogo. Então, de origem, eu nasci profissionalmente, eu nasci para a vida profissional olhando para a floresta, olhando para a biologia, olhando para a vida, né? E hoje a floresta, eu fui me afastando um pouco, achando que eu estava me afastando, na medida que entrei numa fundação voltada para a inovação. Uma fundação com 400 engenheiros e o biólogo perdido lá dentro. Até que eu comecei a entender o que era um ecossistema de inovação. E o nome ecossistema de inovação não é à toa. O nome ecossistema de inovação já é uma inspiração da própria natureza no termo ecossistema. E aí nós estamos falando de fluxos, né, na natureza, de matéria, energia e informação, um conceito mais fechadinho de um ecossistema, mas nós estamos falando, na verdade, quando a gente olha para a inovação, a matéria é o mercado, a energia é o capital e a informação é gente, talentos e conhecimento. Esses são os ingredientes de um ecossistema de inovação. Não sei se foi por acaso, por coincidência ou proposital, mas a mesa envolve esses ingredientes, né? Mercado, associação de empresas, universidade, capital, empreendedor. E aqui, no caso da Amazônia, a gente não pode deixar de trazer um outro elemento,
que é o nível dos negócios comunitários. É um elemento a mais que precisa existir para encadear a criação de valor da inovação com a floresta. Mas eu queria puxar um ponto fundamental, que é na associação de inovação, escala, floresta, que é o desafio climático. O desafio climático nos impõe uma escala e uma urgência para a conservação de florestas, para a qual nós precisamos ter, primeiro, comando e controle forte para lidar com esse desafio. Não só forte, inteligente. Principalmente agora, nos últimos anos, com a entrada do fortalecimento do crime organizado associado aos crimes ambientais da Amazônia. Mas nós precisamos também de algo mais aí. Nós precisamos de competitividade da floresta frente a outros tipos de uso do solo que degradam a floresta. Então, se a gente consegue trazer pela inovação essa competitividade para a floresta, a gente consegue lidar, inclusive, com as instabilidades do comando e controle que são típicos da nossa sociedade. E sinalizar para uma expectativa futura de que se nós cortarmos a floresta, se nós degradarmos a floresta, nós estamos perdendo um diferencial não apenas comparativo, como esses números mostram, né, mas competitivo do país. Então, isso é uma questão estratégica fundamental. Para conseguir, na escala e velocidade que o desafio climático nos impõe, essa transformação de valor, essa competitividade, nós precisamos muita, e mais do que muita, diversificada inovação. Não tem bala de prata. Não é a cadeia do açaí. Nós precisamos ter muitas cadeias de valor sobre as mesmas áreas, criando valor acumulado sobre essas áreas, para que essas áreas tenham competitividade efetiva. Por uma questão chave. No negócio comunitário, você tem naturalmente baixa escala de produção. Se você mudar isso para alta escala de produção, de volume de produção, significa a homogeneização da floresta ou a perda da diversidade. Então, para manter a floresta, você precisa ter várias camadas de valor simultaneamente sobre as mesmas áreas. Então, você precisa ter muita inovação acontecendo ao mesmo tempo aqui. Inovação não é só tecnologia. Muitas vezes fala inovação, vem à cabeça tecnologia disruptiva. Disruptivo, talvez, de tecnologia disruptiva, talvez a gente tenha daqui a alguns anos coisas acontecendo relevantes. Mas e o curto prazo? O que gera valor no curto prazo? Principalmente modelos de negócio. Modelos de negócio que sejam capazes de criar valor, incorporar até tecnologias para criar valor, mas mais só do que criar, distribuir esse valor até a floresta. Sem a distribuição desse valor, que significa a inclusão dos negócios comunitários nessa cadeia de valor, você não transfere a competitividade criada pela inovação para a floresta. Então, essa é uma questão chave aqui. Quem pode fazer isso são as startups. Porque por trás de cada startup tem algum motor que significa o empreendedor. Tem muita gente com potencial empreendedor nesse país. Se essas muitas gentes olharem para a floresta como uma oportunidade de inovação, carregando seu conhecimento gerado na universidade, e transformar isso em empreendimentos, nós teremos muitas tentativas, e das muitas tentativas, certamente muitas vão fracassar, mas quanto mais tivermos e mais diversificadas, maior a chance de que tenhamos resultado de curto prazo para mostrar, não apenas como projeto demonstrativo, mas como relevância econômica aparecendo. E aqui um outro ponto que eu queria chamar a atenção: se nós queremos criar valor, relevância econômica de curto prazo, é fundamental atrair a indústria. O Fábio estava falando antes dos cases de cosméticos, todo mundo associa com a floresta, né? Nós precisamos trazer a indústria em vários segmentos. Indústria global, alimentos e bebidas, por exemplo, um estudo que nós fizemos há alguns anos atrás, 70% das empresas que compram da Amazônia, das cadeias amazônicas, são de alimentos e bebidas. É extremamente diversificado. Cosméticos, não preciso falar. Fármacos e fitofármacos, não preciso falar. Mas moda e acessórios, química fina, diversos outros segmentos. Esses segmentos precisam ser atraídos numa abordagem de cadeias regenerativas. Na medida que desenhem
desenvolvam novos produtos para colocar no mercado, se preocupem com toda a cadeia que vai distribuir esse valor criado até a floresta, que isso faça parte do valor criado e do valor captado. Só que aqui nós temos um problema, que há um abismo entre a realidade da demanda industrial e a realidade da oferta extrativista. Em parte, até já falei, aquela questão do volume. A indústria demanda volume, demanda padronização, demanda estabilidade e previsibilidade, que é quase o oposto da realidade dos negócios extrativistas, que são pequenos volumes dispersos num território vasto, com heterogeneidade natural dos produtos, com instabilidade de produção da própria natureza. E, em grande parte, tem que ser assim mesmo, senão vai homogeneizar igual o açaí, como eu estava falando. Então, como é que você lida com essa discrepância? Esse é o espaço da inovação. Esse é o espaço, esse é o papel das startups. E aqui nós estamos falando de startups que podem processar matérias-primas e transformar isso em ingredientes avançados, criando valor localmente na região para atrair a indústria global. Mas também startups que podem desenvolver soluções tecnológicas para dar eficiência nessa cadeia. Geração descentralizada de energia que permita a conservação de produto com cadeia de frio desde a origem, por exemplo. Soluções logísticas inteligentes, plataformas colaborativas de integração de produção para lidar com essa relação pequenas produções frente a uma demanda em volume. Então, equipamentos diversos para aplicar nessas cadeias. Então, não faltam oportunidades aí. Um ponto que me parece que é um grande desafio, que a gente de alguma forma já tocou aqui na mesa, é a questão da própria originação e qualificação do pipeline de empreendimentos inovadores, ou disso que a gente poderia chamar das startups de impacto. Nós precisamos muitas startups e muito diversificadas. Como é que se estrutura um pipeline robusto, permanente, regular? Tocaria aqui em 2 pontos. O primeiro é a questão que já foi tocada, o mindset, a cultura empreendedora, não só empreendedora, inovadora e não só inovadora, de impacto positivo para a floresta no ambiente acadêmico. Concluindo aqui a colocação dos desafios que eu acho que estão na base desse pipeline, a questão da cultura empreendedora no ambiente universitário e a questão do acesso ou da disponibilização de capital diferenciado desde os estágios iniciais do pipeline. Desde, por exemplo, um capital não reembolsável no momento que a ideia está se estruturando. O risco é tão alto nesses momentos que necessita de um outro perfil de capital. Ou um capital muito flexível, ainda que com cheques pequenos, nos momentos iniciais do desenvolvimento da operação das startups, preparando esse pipeline para depois a chegada de fundos ou outros veículos, outros instrumentos mais convencionais de financiamento e investimento para permitir o crescimento posterior desses empreendimentos. Mas, assim, para deixar mais tempo para a nossa conversa, eu deixo aqui, então, a muito bom, Marcos Darré. Ninguém atentou contra você, foi uma coisa da natureza. Até eu me assustei também, e o público em geral, né? Eu queria mostrar, viu, Marcos, uma construção que a gente fez com respeito a todos esses arranjos que a gente fala, não, de startup, e o que nós chamamos habitats de inovação, ou ecossistemas de inovação, né? Eu pergunto assim, o futuro nosso, o futuro da nova economia, porque o que nós temos nos últimos 5 décadas, desde a década de 70 até cá, eu já falei no começo, é o modelo tradicional de produção, não? De baixo valor agregado para o mercado externo. A Amazônia exporta menos e importa mais bens de consumo e desmata muito com a produção também. Isso não é novidade para ninguém, a gente sabe disso. Mas e o futuro? O futuro, na realidade, o futuro são novos atores, novos produtos, novos processos, novas matérias-primas, novos insumos e novos mercados. São condicionantes fundamentais para mudar
e entrar em um novo ciclo virtuoso da economia, de uma economia diferente, de uma nova economia. E aí eu agrego isso e digo o seguinte: Marcos Darré, você que é especialista nessa área de startup, vocês que só conhecem e dominam os investimentos internacionais, e você, Sebastião, que falou muito bem sobre as comunidades, não é essa a ideia de um novo modelo, um novo habitat de inovação que inclua comunidades extrativistas, que inclua matérias-primas como insumo, empresas de mineração de energia, empresas de logística, que façam logística com inteligência, que façam logística respeitando o meio ambiente, que façam, e fundamentalmente, logística científica e tecnológica, que é aquela que precisam as comunidades hoje, né? A bioindústria, grande bioindústria, e aí por diante, instituições federais, municipais, estaduais, universidades e centros de pesquisa, laboratórios, que são fundamentais, como falava o Sebastião Gonçalves, para processar e dar desdobramento, beneficiamento a esses produtos naturais e a essas cadeias produtivas. Não? Eu pensava nisso que... Está me ouvindo? Eu pensava nisso que podia ser uma grande oportunidade que a gente tem. Eu estou recebendo já algumas questões, algumas perguntas, não? E gostaria de repassar para vocês. Já estamos vamos começar inclusive a ouvir algumas respostas de vocês. O Pablo Alejandro Confins: o que uma organização como o BID, isso seria para a Ângela, como o BID Invest pode fazer para estimular o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Né? Tem mais para a Janaína também e outras perguntas. So I think I understand. No? Can you hear me? No. Agora sim. Agora sim. Agora não. Can you hear me? No. Agora sim. You can hear me. Oi, consegue me ouvir? See? Não, Okay. não estou ouvindo. So I think, can everyone hear me? Agora sim. Oi, acho que é o mesmo, né? Também não estou ouvindo. Estou falando? Ninguém está ouvindo, né? Ah, traductor. Okay. So I think the question had to do with what can the IDB Group or IDB Invest do to promote sustainable development in the Amazon? One of the things that IDB Invest has been doing is working with partners. We know that we can't do this alone, but we find strategic partners to help move the market, move the private sector who we work with in the right direction, right? We talked a lot earlier today about the importance of strong environmental social practices, especially if you're going to move into the Amazon, no? So we have a technical team who works with other partners as well to carry out capacity building events, not only for the clients that receive financing from us, but also external parties or private sector organizations who want to start improving their environmental social performance. One of the key areas that we've been really focused on, especially during the last 5 years, is the importance of stakeholder engagement, of engaging with communities and listening to them as part of the development of projects that we finance. For instance, we have an initiative called Sustainability Week where we are looking to possibly host our next Sustainability Week in Brazil, where we're looking for strategic partners. And the idea really is to provide financing to private sector. And the other thing is that the IDB and IDB Invest does have a sustainability policy. We have requirements. So to be able to access financing from IDB Invest,
we require companies to meet a certain level of ESG performance that we monitor throughout the life cycle of the project. It's not just a screening at the beginning of a project, but we're very involved. We monitor, we visit the projects, our teams in all of our regional offices visit the projects, we talk to the communities, and we monitor the performance of the companies. So, it's a multi-pronged effort. We have our requirements, but we're also very engaged in capacity building and really sharing lessons learned, good experiences maybe in other countries. We, try to showcase those good practices. I think Sigma was one of those, we heard about their good practices in another panel today. Similarly, when we work with a client who's doing very well on ESG, we try to share that information and get it out there to incentivize the rest of the private sector to move in that direction. Muito obrigado. Alô, alô? Sim? Tá. Temos mais perguntas e para Janaína, uma pergunta que é feita por Emerson de Oliveira Jesus. Janaína, como você enxerga a atuação do governo nesse segmento e como o setor privado, grandes empresas, podem colaborar para destravar essa agenda no Brasil? Obrigada pela pergunta. Tá ouvindo? Voltou? Então, o setor privado tem um papel muito importante e o governo também. Eu entendo que a junção, né, o conjunto de medidas que venham de ambos seja essencial para a gente destravar essa agenda de uma boa economia. Não adianta um lado só atuar, mas que a gente não tem incentivo de políticas públicas pelo outro também. Então, eu entendo que essa junção aqui ela é extremamente necessária. O governo, ele pelo menos no mercado de carbono, ele está atuando muito fortemente para que isso seja destravado no Brasil, para que a gente consiga avançar com o mercado cada vez maior no Brasil, alcançando o seu potencial. E alcançando esse potencial, a gente pode reverter todo esse recurso, inclusive para essas comunidades na floresta, para a gente ganhar escala, inovação, como vários colegas aqui disseram, levar essa inovação para a floresta, levar essa inovação para as comunidades, para os projetos, para os produtos da floresta. Eu acho que esse conjunto aqui ele vai ser muito essencial. E se realmente a gente alcançar esse potencial, a gente realmente consegue talvez destravar, como o Gonzalo trouxe aqui, colocar tudo isso para funcionar de uma forma conjunta. Empresas de logística desbravando a Amazônia, porque é um grande desafio também, empresas de energia, as bioindústrias, as universidades também estando junto. Então, eu acho que se a gente conseguir fazer esse habitat de inovação aqui, junto com políticas públicas, é quando a gente vai conseguir alcançar esse sucesso. E eu entendo que o Brasil está muito maduro nessa conversa hoje em dia. Há 20 anos atrás a gente não tinha essa maturidade. Hoje a gente já enxerga uma maturidade, uma vontade aqui dos governos, inclusive, para falar, vontade do setor privado para investir nessa agenda, vontade de bancos como o BID para também estar investindo e ajudando, fomentando essas inovações. Então, eu entendo que a gente está num caminho eu tenho muita esperança de que a gente realmente consiga agora, com todos esses atores jogando junto, olhando para o mesmo horizonte, chegar lá e realmente destravar toda essa bioeconomia que a gente tem aqui e ganhar uma escala muito maior. Muito bom, muito obrigado. Tem mais outras perguntas. Nós estamos sendo bastante questionados pela plateia, muitas perguntas interessantes. Às vezes as perguntas são muito boas, não? E provocam um novo diálogo. Aqui vai mais uma pergunta. O Sebastião, na sua visão, quais os principais atores governamentais, estadual e federal, que precisam estar próximos dos extrativistas? Todos, né? Fundamental, né? Fala-se muito na política federal. Mas entende-se que quem está hoje, por exemplo, Rondônia tem 24 unidades de conservação estaduais, né?
Então, trabalha diretamente com o Estado, ele é responsável pelas unidades de conservação e de implementar políticas públicas, ou políticas de governo, chamamos assim, dentro dessas unidades de conservação. O primeiro passo, é o motivo pelo qual, por exemplo, eu não entendo como é que se demarca um território, é de responsabilidade do Estado, porém vem invasores e entram naquela unidade de conservação, desmatam, tira tudo que tem ali e transforma em fazenda, e o Estado não faz nada, como algumas unidades de conservação em Rondônia. Então, eu acredito que o Estado é responsável pela política da conservação, das unidades, e responsável também por manter ali os extrativistas produzindo, criando inovações, cursos que seja compatível com os extrativistas e dando todo o apoio também à organização. No caso, a OSR, ela é a árvore genealógica, né? Então ela é uma organização que trabalha com todas as associações que estão dentro das unidades de conservação. Porém, tem as associações das unidades de conservação que necessitam de apoio, né? Então é isso que a gente faz hoje. Então, na realidade, a gente faz o papel do governo. Essa é a grande realidade. Então, para finalizar, eu acho que é importante o governo ter consciência e faça investimento dentro das unidades de conservação para alcançar resultados positivos, principalmente na questão do conservacionismo. Muito bom, muito bom. Obrigado pela sua resposta. E tem mais uma pergunta que é de Luciana Sonke. Não faz mais sentido para gerar o capital de curto prazo, curtíssimo prazo, entre parênteses, investir em PSA e políticas de transferência de renda ou subsídios para a floresta em pé? Essa não foi perguntada para ninguém em especial, mas para todos, não? Quem gostaria de dar uma resposta para se manifestar? Pode. Posso começar, depois a gente falar para todo mundo. Essa questão, né, de curtíssimo prazo para levar esses recursos, né, como um pagamento por serviço ambiental, que é o PSA que foi citado, eu entendo que ela seja importante, mas que ela seja complementar também. As políticas de PSA, para elas serem implementadas, elas precisam de toda uma cadeia acontecendo. Não é simplesmente você repassar um recurso. Para você repassar esse recurso, você precisa entender essa cadeia inteira. Você vai precisar de um diagnóstico socioambiental. Quem vai fazer? Você vai precisar estar com essas comunidades, fazer uma escutativa. Você precisa entender o potencial da região. Você precisa envolver universidades com os estudos científicos daquela região. Você precisa envolver a indústria de cosmético, farmacêutica, para entender se realmente tem como escoar essa produção. Então, eu entendo que o pagamento em si de serviços ambientais, ele não é uma solução que ela é rápida e que ela traz um resultado rápido, porque a gente não tem esse preparo anterior para receber esse subsídio. Então, eu entendo que com tudo isso aqui, com esse conjunto que a gente até muito felizmente conseguiu reunir aqui nessa conversa, né, de startups, bancos, as comunidades em si, né, a indústria e etc. Se tudo isso tiver muito alinhado, né, e funcionando, e as universidades também, a gente consegue receber esse PSA e realmente que esse PSA, que esse pagamento por serviço ambiental, ele chegue na ponta, que ele traga resultados. Mas eu não concordo de que isso seja a solução imediata. A gente precisa de um trabalho muito grande por trás disso tudo. Pelo menos é o que eu entendo aqui. Deixo para os colegas comentarem. Fábio. Brasiliano. Gonçalo, eu concordo com a Janaína e eu queria até pedir para você voltar aquele slide que mostra ali aquele ecossistema, aquele habitat, porque ele ilustra bem todos esses players dessa conversa toda, né? Nós temos universidade, temos empresa, temos a academia, né, as instituições de ensino. Cada entidade representada aqui nesse slide, cada tipo de representação tem o seu papel. E muitas vezes está faltando aí uma reflexão, né? Como é que eu estimulo a cultura de pesquisa aplicada?
e não tanto um investimento na pesquisa básica. O Brasil tem uma característica de pesquisa básica, muito mais do que aplicada. E para criar soluções, desenvolvimento tecnológico, a gente precisa de pesquisa aplicada. E eu nem sou da academia, estou me metendo aqui a falar, Gonzalo. Mas temos uma demanda grande por pesquisa aplicada, né? Ou seja, aquilo que vai criar aplicações práticas para as nossas potencialidades aqui locais. Eu preciso conectar essa pesquisa aplicada com a demanda da indústria. Eu preciso, ao mesmo tempo, estimular a educação ambiental. E a educação ambiental está hoje na mão dos municípios e dos estados, né, que é quem educa nossas crianças hoje, né, quem cria todo o programa de ensino. Então, vejam, é um conjunto de fatores, um conjunto de ações que, somados, vão criar esses novos arranjos, esses novos negócios. E eu queria aproveitar também, professor, e comentar, né, nós temos desde 2015, uma legislação bastante robusta e inovadora, de bastante vanguarda, que é a nossa Lei da Biodiversidade. E ela prevê todos esses arranjos, as necessidades da academia, as necessidades dos povos e comunidades tradicionais, dos agricultores tradicionais, a interação com o setor privado, a repartição de benefícios a partir desses recursos gerados da biodiversidade, para que isso retorne e alimente esse ciclo virtuoso. Isso foi uma conquista, né, um avanço da gestão da nossa ministra que está ali do lado, né, nossa ex-ministra Isabela Teixeira. Exatamente. Então isso já tem 8 anos, né, de 2015 a legislação, e o Brasil vem avançando sim em termos de políticas públicas, né, vem avançando para criar essa base, esse cenário, essas condições, enquanto governo também, para fomentar tudo isso. Então nós tivemos a lei em 2015, nós tivemos a criação do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que é previsto na lei em 2020. Em 2021 o Brasil ratificou a participação no Protocolo de Nagoya, um outro passo aí significativo. Então nós temos aí ao longo dos anos uma caminhada de evolução, sim, nesse fomento à biodiversidade, soluções baseadas na natureza. E aí, eu sei que vai parecer redundante, né, mas nós precisamos de academia, precisamos do setor privado, precisamos do setor financeiro, né, bancos, precisamos dos povos e comunidades, precisamos da cultura de empreendedorismo e inovação, tudo isso atuando em conjunto para fazer essa agenda avançar. Muito bom, ótimo. Você está sendo muito feliz com sua apresentação. Eu diria que você também foi muito certo quando indica que nós somos bons para produzir artigos, para produzir ciência, para escrever. Nós somos indicadores das universidades, estão muito bem estruturados nesse sentido. Agora nós somos muito ruins para transformar nossos conhecimentos, nossas pesquisas em negócios. Quem faz isso fora, não? Nós conhecemos isso. A Amazônia conhece isso pelos produtos nossos que são feitas, as pesquisas que são realizadas aqui e no final, alguém lá na frente transforma isso num negócio e nós ficamos com a publicação, né? Então, eu acho que isso está muito bem conceituado, e temos necessariamente que investir nisso. Nós temos a enorme possibilidade, como disse, de transformar esses produtos da biodiversidade em remédios, em fármacos. Nós temos uma possibilidade tão interessante que aqui nesse arranjo que está aí, os laboratórios, por exemplo, quem pensaria que as comunidades extrativistas pediriam auxílio nos laboratórios para beneficiar o óleo de copaíba, que é muito importante esse produto, a angiroba, que tem inclusive produtos que são óleo de angiroba em pó, ou seja, transformar o óleo de angiroba que serve para a pele, que serve para... Enfim, tem muitas outras opções. Por isso, disse, a indústria farmacêutica internacional, baseada em produtos naturais, cresce enormemente. Por quê? Porque é mais fácil produzir um remédio a partir de um produto natural do que processá-lo sinteticamente. Isso já está muito claro. E por isso que existe também toda uma tradição, uma política de descentralização dos laboratórios para os lugares onde está acontecendo, onde está o insumo. Porque produzir um remédio in situ
é mais efetivo que produzir um remédio ex situ. Então, por isso que nós temos essa possibilidade desse novo arranjo para uma nova economia. Alguém mais gostaria? Temos ainda tempo, não? Para o Marcos Darré, nosso palestrante. Estamos todos aqui, a indústria, o dinheiro, está a competência sobre crédito de carbono, as comunidades extrativistas e a ciência também, não? Porque Marcos Darré também, a Fundação CERT, uma instituição com quem nós temos inclusive um convênio assinado na Universidade Federal do Pará, com a Fundação CERT de cooperação, de parceria também, não? Eu vou pegar um gancho na fala do Fábio e do Gonzalo agora e que eu tinha colocado como um desafio. Tem um lado bom da coisa, que a gente percebe de que a comunidade acadêmica em si, talvez menos as instituições, menos as universidades em si, mas o público que está passando pelas universidades já está buscando essa abordagem empreendedora. No final do ano passado, nós lançamos uma parceria com o Fundo Vale, Santander, Bradesco e Itaú, a Jornada Amazônia, que é uma plataforma, um conjunto de programas voltados para estimular os empreendedores em todos os seus momentos da jornada empreendedora, ou daquele pipeline, né, de estruturação de pipeline. Num desses programas que a gente rodou agora no primeiro semestre, dura 1 ano o processo todo, chama Sinapse Bio, que é voltado para ajudar a nascer novas startups. Nós tivemos mais de 660 propostas de nascimento de startup chegando, 92% disso da Amazônia, isso focado em startups de bioeconomia. 92% da Amazônia e mais de 60% do público, isso envolvia 4.000 pessoas por trás dessas 660 ideias. E 60% desse público do nível de pós-graduação, mestrado, doutorado, concluído ou em curso. Ou seja, essas pessoas estão já despertando para o potencial de usar esse conhecimento, essa formação, e irem para o mercado levando uma solução na forma de um empreendimento. Então, isso me deixa muito impressionado e muito animado para o que vem pela frente. Muito bom. Alguém mais quer? Só um comentário rápido, professor, aqui nós vimos ali, né, essa grande feira, essa exposição do setor de mineração que ocorreu nessa semana, né, promovido pelo IBRAM. Né, e como não seria se tivéssemos um evento desta proporção para todos os arranjos produtivos, os produtores, as soluções. Nós temos aqui fora alguns exemplos, né, de soluções, óleos, chocolate, temos ali alguns representantes, até gin, né, amazônico. Como não seria uma grande feira, uma grande expo desses arranjos produtivos daqui da região da Amazônia legal, né, aqui enfim, de todo o bioma. Então, é o tipo de iniciativa que vai fomentar essas conexões. Nós teremos, né, de novo, né, indústria, os produtores, as comunidades, o próprio governo, os arranjos, essas diferentes soluções conectadas e se conectando continuamente para fomentar todo esse cenário, novo contexto aí para desenvolvimento. Muito bom, muito bom. Mais uma vez, uma pergunta para a Ângela, né? Boa tarde. Rui Almeida, né? Boa tarde. Como o BID tem escalado as associações e comunidades no chão numa gestão de incentivos diretos? É com você. Como o BID tem escalado as associações e comunidades no chão numa gestão de incentivos diretos? Can you hear me? Yeah, okay. I'm not sure I quite understood the question, but in terms of incentivizing communities, in terms of what IDB, so
I'm representing IDB Invest, so we work with the private sector within the IDB group. I think one of the things that I did want to mention, and there's a segue here, I think, to the question, is that we have different parts of the IDB group. So the IDB itself is working with the public sector, and IDB Invest works directly with the private sector, so we invest in the private sector. We also have IDB Lab, which actually finances the startups. So I think one of the advantages of the IDB group is that when we have small, innovative startups, which may be even brought by communities, presented, like the proposals that you mentioned, once they scale up, the IDB Invest is able to finance those kind of initiatives. So I think I had mentioned before the Amazonia para Siempre. It's a new initiative, like an umbrella initiative of the IDB group, and it has all these different, it's trying to bring together the different aspects of the group so that we can finally reach the objective, which is to improve people's lives, as well as obviously forest conservation and combating climate change. But I think in terms of communities, we are, as part of this Amazonia para Siempre initiative, the idea is that it be co-constructed with different stakeholders, including communities that are based in the Amazon, no? And so part of the work that's being done right now is this engagement with communities to identify the opportunities, and then work with the different parts of the bank, who works with the public sector, our part that works with the private sector, the IDB Lab who works with the startups, and then we all work together once we get a better idea of the roadmap. But this idea really is to co-construct with communities, with different actors and stakeholders that are in the region. Muito bom, Angela. Você está sendo muito demandada e muito temos muita expectativa do que pode ser feito. Com relação a uma questão que foi dita aqui e que Marcos e Fábio também falaram sobre empreendedorismo, eu queria ressaltar uma ideia importante que acredito ser importante, porque recentemente foi criado o Ministério das Comunidades Originárias. Nós pensamos sempre na Universidade Federal do Pará, que é um mundo dentro da Amazônia e grande parte do Brasil, criar uma nova dimensão à ideia do empreendedorismo. Nós estamos trabalhando agora no empreendedorismo social. Estamos trazendo as comunidades originárias para dentro do empreendedorismo, para que essas pinturas, essas artes que nós vimos aqui, que vocês estão vendo aqui neste evento de novas economias, foram feitas por comunidades da região amazônica, por comunidades originárias. Eu tive a experiência em implantação de incubadoras de empresas, uma empresa que vendia perfumes da Amazônia, muito bom o perfume, mas o que mais se vendia era a etiqueta do perfume, que era uma pintura de uma comunidade originária. Aí veio uma discussão depois sobre a repartição de benefícios da biodiversidade. Não? A gente, em torno, inclusive, teve um contrato, teve para repartir realmente os benefícios das cerveiras do Pará, por exemplo. Essa ideia de empreendedorismo social é que traz a necessidade de dar esse retorno a quem está hoje empreendendo. Né? Na Universidade Federal do Pará, e muitos de vocês já conhecem, nós temos aproximadamente 85% dos alunos da Universidade Federal do Pará são de famílias pobres ou extremamente pobres. 15% são de famílias que recebem até um salário mínimo. E nós somos, acredito, a única universidade que tem em torno de 5.000 alunos quilombolas e próximo de 700 alunos indígenas. Eles se mantêm na universidade com apoio, não, do Estado, com apoio
do governo, que foi durante 4 anos retirado, não? E que hoje volta a ser parte do orçamento. Mas mesmo assim, durante todos esses anos, a universidade financia aqueles jovens que são inteligência, que são criativos, que são empreendedores também, não? Então eu queria fazer essa referência, porque quando se discute a questão do empreendedorismo, nós temos que pensar, não, se temos um Ministério de Comunidades Originárias que foi criado recentemente, por que nós não vamos replicar em todo o que nós temos na Amazônia, que o mais importante são as comunidades tradicionais, são as comunidades originárias, são as comunidades quilombolas, são os seringueiros, são as castanheiras, são os que produzem realmente grande parte dos insumos que nós precisaríamos para gerar esse novo modelo de uma nova economia baseada na biodiversidade. Eu não sei, tem ainda alguns minutos para vocês se manifestarem, talvez a conclusão final, para cada 2 minutos, o máximo, para poder terminar o nosso debate agora. Pode começar assim. Você me salvou, estava tentando lembrar aqui onde eu tinha, qual era a universidade, quem tinha me falado aqui, de uma universidade com um conjunto tão grande de quilombolas e indígenas dentro da universidade. Eu acho que isso é uma das... Você deu a resposta aí. É formar, dar acesso aos diferentes perfis de população à opção de empreender, esse é o primeiro ponto. A opção de ter acesso a um conhecimento científico, de formação técnica que permita empreender. Empreender o quê? Eu vim aqui falar de startup, mas não é só de startup que se forma uma cadeia. Nós temos que pensar, pelo menos aqui, em startups, aqueles negócios que envolvem inovação, num nível que pode se tornar até negócio global. Mas nós temos que pensar numa outra ponta, os negócios comunitários, que também precisam ter formação, qualificação. Por exemplo, como é que um negócio comunitário acessa capital? Existem N fontes de capital, mas até conseguir acessar, essas fontes não têm capilaridade para chegar, e os negócios comunitários, se não estiverem bem estruturados, não conseguem acessar. Então, eles precisam ser preparados para acessar esse capital, essas oportunidades. E no meio, você tem negócios locais, que têm que ser estimulados, principalmente no caminho de serviços, papéis na logística, etc. Então, você tem camadas diferentes a ser trabalhadas. Sebastião, para suas conclusões finais, por favor. Bom, se são conclusões, óbvio que são finais, né? Preliminares, né? Agradecer o espaço, a oportunidade que tivemos e fazer uma reflexão que a cada ano que passa, os nossos extrativistas vão envelhecendo. Então é necessário surgir novos extrativistas, pessoas treinadas, jovens que queiram ficar dentro das unidades de conservação, porque hoje é um desafio. Eu falo isso pelo conhecimento que tem em Rondônia, você ficar numa reserva extrativista que ela está distante da cidade, no mínimo 10 horas de viagens, numa lancha de aproximadamente 60 a 70 km por hora. Recentemente perdemos uma pessoa. Então, o desafio, o que é? É levar educação, saúde e qualidade de vida nessas unidades de conservação. E então, para isso, nós temos hoje os cursos EAD, né, implementados pelas universidades federais. Eu acredito que isso é importante porque o nosso extrativista precisa de conhecimento, precisa de estudo, ele precisa se qualificar. E se ele quiser ficar jovem dentro da RESEC, e é necessariamente que tenha jovens dentro das RESECs, também é necessário chegar a políticas públicas nas RESECs. Muito bom, muito bom. Ângela, as suas conclusões? Yes, no. Well, first of all, I just want to thank you for inviting IDB and IDB Invest to be part of this. I think this is very important to be able to hear all the different perspectives. And I think as we go into developing what the plans are to promote sustainable development,
in the Amazon. I think all the connections that we make here, we have our colleagues from our Brazil office from Sao Paulo here, and it's been very beneficial to hear this as we move forward, and we try to continue to innovate, right? The panel was about innovation. We've been innovating with, green bonds, social bonds, gender bonds, emitting blue bonds, and now, why not think about a green Amazon bond? I think we want to obviously listen and co-construct our plans with the stakeholders and communities, but also think about innovating and using our track record of experience on these types of innovative financial instruments. And hopefully in 1 or 2 years down the road, when we meet again, we'll actually have some very good projects that we can share about bioeconomy, health and education, projects that promote the quality of the people's lives who live in the Amazon, as well as promote forest conservation and help combat climate change. So hopefully we'll come back with actual results and not just talk. So we'll hope to meet you in a few years again. Thank you. Muito obrigado, Ângela. Janaína, as conclusões. Obrigada, Gonzalo. Em primeiro lugar, agradecer a todos. Professor Gonzalo aqui brilhantemente conduzindo nosso bate-papo, aos colegas aqui presentes também, ao evento como um todo. Muito obrigado. Está sendo um excelente evento. E como considerações finais, eu acho que ouvindo todas essas reflexões aqui que a gente ficou aqui juntos debatendo, a gente percebe cada vez mais a importância desse diálogo, né, dessa junção de forças aqui para um bem comum. E eu acho que o crédito de carbono, ele é um grande impulsionador, ele é uma grande ferramenta, ele traz esse recurso que é tão urgente e necessário de uma forma rápida, e ele tem a força e a capilaridade de chegar nessas comunidades. Ele tem a capilaridade de fazer o elo entre universidades, entre setor privado, e levar isso de uma forma muito rápida para que a gente consiga essa transformação. Então, enfim, só agradecer aqui a todos, ficar à disposição para qualquer dúvida também. Obrigada, professor Gonzalo. Muito obrigado, somos nós que agradecemos. E Fábio, qual é a sua conclusão? Obrigado, professor. Obrigado aos colegas aqui de painel. Quero agradecer o IBRAM também pela organização e pelo convite que foi feito. Agradecer em nome da ABPEC por ter esse espaço e deixar aqui para reflexão que todo esse conjunto de atividades, interações, possibilidades, ele é possível se cada setor, cada representação correr atrás disso, né? Hoje o setor cosmético ele é muito vinculado a essa questão das soluções baseadas na floresta, porque em algum momento entendeu-se que isso era estratégico, havia um potencial econômico, social, ambiental de fazer essa conexão, e optou-se e construiu-se essa história. Então acho que cada setor, né, outros setores, mineração, energia, farma, financeiro, o ecossistema de startups, todos têm essa mesma possibilidade, essa mesma oportunidade, está aí para todos, né? Construir essas novas histórias a partir da nossa biodiversidade, das nossas riquezas e potenciais aqui do país. Então, estou muito feliz de poder ter participado, de ter debatido, dividido aqui algumas reflexões com todos vocês e com os colegas da plateia, e nós ficamos à disposição. Obrigado, professor. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos. Na verdade, quem estão felizes aqui somos nós, por ouvir essas ensinanças, essas experiências de cada um dos segmentos, dos sectores que vocês representam. Eu queria não apenas agradecer ao IBRAM, como também lhe parabenizar, em nome do Raul Jugman, presidente do IBRAM, por a inteligente e feliz ideia de realizar esses dois eventos enormes, eventos que são realmente difícil pensar que uma instituição como o IBRAM pudesse realizar dois grandes eventos, uma grande exposição das principais minas, das empresas mineiras do Brasil e de fora do Brasil, e também um grande evento sobre novas economias. Discutir primeiro o que está acontecendo na produção mineira, com sustentabilidade, com políticas de governo, com políticas que realmente contribuam para diminuir
o desmatamento, para proteger o clima, para proteger as comunidades. E um grande outro evento sobre novas economias. É uma grande promessa para o futuro. É um compromisso que se assume hoje para o futuro da Amazônia e o futuro do Brasil. Então, eu fico feliz também de estar com vocês e de receber toda essa informação que a gente vai, com certeza, levar por muito tempo. Muito obrigado e estamos juntos nesta caminhada em defesa da Amazônia e pelo Brasil todo. Tá? Aguardando a COP30 com novos eventos, com novas ações que coloquem nosso estado do Pará no centro do debate nacional e internacional, como deverá ser. Muito obrigado a cada um, Marcos, Sebastião, Ângela, Janaína e Fábio Brasiliano. Muito obrigado a todos. Obrigado ao público também que se manteve maravilhosamente na expectativa aí.